Então hoje a gente fala sobre o aneurisma, que é uma dilatação anormal de uma artéria, e a gente sabe que pode se romper, causa uma certa hemorragia, né? Pode até permanecer sem estourar também durante toda a vida. Tem gente que tem e nada acontece, mas a gente vai hoje entender mais profundamente se tem como prevenir, se tem como tratar, se tem como saber se tem ou não tem um aneurisma. Para responder essas e outras questões, recebemos o cirurgião vascular Eduardo Brigídio, que já está aqui pronto para nos ajudar. Seja bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua presença, viu? Vamos sentar aqui para conversar. Aneurisma é algo que muita gente tem? Algumas pessoas desenvolvem, né, ao longo da vida. Não muitas pessoas, né? Mas mais ou menos 5%. Quanto mais a idade vai avançando, pior, né? Um aneurisma, eu vou fazer uma comparação bem chucra aqui, tá? Mas é o que veio na minha cabeça agora. Ele é como se fosse uma varize, só que no cérebro? Então, muita gente só conhece o aneurisma cerebral. Mas, na verdade, o aneurisma, ele é uma dilatação de 50% do vaso, né? Acima do vaso, né? E ele dá no corpo todo. Ele pode dar em qualquer artéria, em qualquer vaso, no corpo todo. O que as pessoas mais falam, morreu de aneurisma cerebral, né? Isso é uma parte mais do neurologista, do neuroradiologista. Então, assim, normalmente o aneurisma cerebral ele se comporta de forma diferente. Ele é ligado muito à hipertensão, dá mais em mulheres acima de 50 anos e o primeiro sintoma é a ruptura, né? Então, acontece isso no aneurisma cerebral. Nos aneurismas mais periféricos, a gente nem chama mais de periférico, o mais comum é da aorta abdominal. Esse praticamente é um achado de exame. A pessoa vai fazer um ultrassom e descobre que tem um aneurisma. Então, o aneurisma, muitas vezes, você descobre na complicação dele. E na pior complicação dele é a ruptura, né? Entendi. Então, é uma veia que está dilatada. Isso. Como, por exemplo, por isso que eu perguntei da varize, né, gente? Porque a varize a gente vê aquela veia dilatada. Mas a varize é mais superficial e o aneurisma é mais profundo? Na verdade, o que eu falei é o seguinte, acho que eu não me fiz entender direito. O aneurisma, nesses vasos que você vê, morreu de aneurisma e tal, são vasos profundos, né? São vasos profundos, né? São artérias cerebrais, são artérias abdominais, são artérias de perna, de braço, então pode acontecer em qualquer uma dessas artérias. Por exemplo, vou dar um exemplo de um aneurisma. Quando uma aorta de um homem normal, um homem que nem eu assim, ela tem mais ou menos 2 centímetros de diâmetro. Quando ela atinge um pouquinho mais de 3 centímetros, já é um aneurisma, um segmento que atinge um pouquinho mais de 3 centímetros. Aí a gente precisa ficar observando isso e cada um tem um prognóstico, e a gente vai ver o que vai tratar, se vai tratar clinicamente. Hoje nós temos cirurgias endovasculares, cirurgias abertas, né? Esse exame, você disse que às vezes a pessoa tem um achado, né, de exame, por um acaso, descobre um aneurisma abdominal. Esses exames, eles acontecem só por um acaso ou existe um exame que a pessoa deveria fazer para saber se tem ou não tem para poder fazer o tratamento? Sim, nós temos os pacientes que a gente fala que tem os fatores de risco. Por exemplo, é mais prevalente, eu vou falar um pouco de aneurisma de aorta abdominal, que é mais na minha área, né? Por exemplo, ele é um homem acima de 60 anos, normalmente é tabagista, é hipertenso. Esse é um fator de risco para o aneurisma. Então, se chegar no consultório do cirurgião vascular, o cirurgião vascular tem a obrigação de pelo menos pedir uma ultrassonografia ou um ultrassom vascular para saber se ele tem já alguma dilatação dessa artéria ou uma arteriosclerose, um entupimento, alguma coisa assim, né? Existem os pacientes também que chegam para fazer check-up. E aí a gente acaba descobrindo o aneurisma. E existe aqueles pacientes que chegam já com aneurisma um pouquinho mais avançado, que eles falam assim, doutor, parece que eu estou com um coração na barriga. Esses você já palpa o aneurisma e aí você já programa, né, com exames mais sofisticados, como uma angiotomografia, que hoje tem, ou uma angiorressonância magnética, né? Qual
é o tratamento para o aneurisma assim? O tratamento do aneurisma, ele pode, se ele for muito pequeno, ele é melhor você fazer um tratamento clínico. Então você vai observando a cada 6 meses. Se esse aneurisma for dilatando meio centímetro ou mais a cada 6 meses, você já vai intervir nesse aneurisma, porque você já sabe que ele vai romper uma hora. Que a maior complicação do aneurisma é a rotura. E a rotura, a taxa de mortalidade é altíssima. Então você já vai acompanhando a cada 6 meses com ultrassom, uma vez por ano com uma tomografia, aí você vai vendo. Se esse aneurisma atingir mais ou menos no homem 5 centímetros, já está indicada a cirurgia. Hoje, a cirurgia, você pode fazer a cirurgia, até um tempo atrás, na década de 90, no começo dos anos 2000, se fazia a cirurgia aberta. Tirava-se o aneurisma e trocava-se por uma prótese. Hoje, nós já temos cirurgias que a gente faz pela virilha. A gente coloca uma endoprótese pela virilha e exclui o aneurisma. Excluindo o aneurisma, você tratou o aneurisma, você não tem uma chance de rotura. Então, hoje você pode fazer uma cirurgia pela virilha, colocando uma endoprótese. Para se saber se é aberta ou se é pela virilha, a gente precisa ter um exame, que é uma angiotomografia, e hoje nós temos programas de computadores que medem para a gente toda a parte do aneurisma, médico se dá para fazer aberto, se não dá, né? Mas hoje em dia nós temos próteses que quase todos os aneurismas são tratados via endovascular. Olha que bom. E a chance, o prognóstico é bom? É muito boa, é muito boa. A cirurgia endovascular de aneurisma, você tem que acompanhar o paciente um pouquinho mais de perto, né? Então, tem que fazer exames de 6 meses, 1 ano. É um paciente que você vai acompanhar a vida toda para ver se não tem nenhum problema, né? A cirurgia aberta ela é mais resolutiva, mas precisa de UTI, sangue, né? Uma cirurgia como eu posso dizer, mais complicada. Agora, o ideal é a gente não ter que passar por nada disso, não ter o aneurisma, né? Existe como? Tem a prevenção a aneurisma? Prevenção, primeiro que é uma doença que ela é um pouco hereditária, né? Então, o que acontece? A prevenção é controle dos fatores de risco, né? Não fumar, ter uma vida saudável, controle de hipertensão, controle de colesterol e triglicérides. Se for diabético, não tem muito a ver com aneurisma, mas tem com outras doenças. Controle dessas doenças de risco, né? Levar uma vida mais saudável. Então, você tem como controlar, sim, né? Mas, às vezes, a pessoa tem alguma síndrome, né? Tem doenças sindrômicas que desenvolvem aneurisma, né? Mas é raro, viu? Agora, ó, se você tem perguntas, manda sua pergunta pelo nosso Instagram, Vida Melhor Oficial. Quero ver qual é a sua dúvida. Você já conhece sobre esse assunto? Já vive alguma coisa relacionada a aneurisma que está tirando o seu sono? Aproveita a oportunidade, porque aqui é prestação de serviço mesmo. Quando as pessoas chegam ao seu consultório, qual é a principal queixa, a principal dúvida, doutor? Então, normalmente chegam triadas. Triadas? Desculpe. Desculpe. Chegam já assim, doutor, eu passei num clínico e eu fiz um ultrassom e veio isso aqui. Aí me dá um exame de ultrassom. Aí eu já vejo que tem um aneurisma. Ou se vem fazer um check-up comigo, eu já checo algumas artérias. Eu checo a carótida, eu checo a aorta, os membros inferiores, se esse paciente é um paciente de risco. O exame de checagem seria que é o mais simples, que é a ultrassonografia vascular, que hoje a gente tem em consultório. Faz isso em consultório hoje. Dá para fazer, né? No nosso consultório a gente tem ultrassom, já pode fazer na hora, se quiser, né? Então, o que acontece? Você já faz uma triagem, já olha, já vê se esse paciente é um candidato a ter aneurisma, se ele já tem placas dentro das artérias, o que está acontecendo, né? E já começa a tratar as doenças de base, né? Então, pessoas que têm um colesterol ruim alto são pessoas que estão com mais propensão a aneurisma? A principal causa de aneurisma é o tabagismo. A principal causa. Só que pessoas que têm o colesterol e triglicérides altos também têm chance de ter aneurisma e outras doenças, como doença coronariana, porque é tudo uma circulação só, né, Cláudia? Então, você pode ter doença coronariana e AVCs também, né? Pessoas que têm muitas varizes, tem alguma relação com aneurisma? Não, nenhuma. Nenhuma relação? Nenhuma. Doutor, vamos ver as perguntas. Você Vamos parece... lá. Já devem ter te falado que você parece com um ator, né? De novela. Como é que é o nome desse ator? Vocês conseguem lembrar? Eu olho pra ele e me lembro. É o Calone? É ele mesmo.
Como é que é o nome? Antônio Caloni. Já devem ter te falado isso várias vezes. Já falaram. É impressionante. Você não é irmão dele? Não sou irmão do Caloni, não. Mas Mas gostaria muito de conhecê-lo. Mas parece. Deveria conhecer, porque é muito parecido. Mas vamos lá. A Ana diz assim, olha, tenho aneurisma, mas fiz 2 embolizações de aneurismas. Posso continuar a fazer academia? Então, eu acho que ela teve aneurisma cerebral, né? Normalmente o aneurisma cerebral é feito a embolização. Essa é uma pergunta que ela tem que fazer para o médico dela, né? Possivelmente, sim. Mas cada médico tem uma conduta, né? Precisa ver o tipo de atividade física que ela possa fazer, né? Porque esforço físico também pode romper alguma coisa, assim, principalmente cerebral. Ver direitinho. E depois que fez já o aneurisma, 2 embolizações, é importante você conversar com o teu médico e ter um ajuste bem fino aí, né? Paciente, médico tem que ser... Aí perguntar, né? Perguntar que tipo de atividade física eu posso fazer, né? Porque de repente vai pegar muita carga em musculação, né? Então... Tá joia. Obrigada, Ana, pela sua pergunta. A próxima pergunta já vai pra tela, vamos ver de quem é. Daiane, minha tia teve aneurisma, devo me prevenir com exames? Olha, precisa ver os fatores de risco dela, né? Eu acredito que sim, se ela for ao médico vascular, ele vai solicitar, são exames simples, são ultrassonografias, né? Porque você disse que tem um fator hereditário bem forte, né? Hereditário. E essa hereditariedade é só de pai e mãe ou de tios também? Tem de tio também. Então, acho que é legal fazer esses exames sim, né? O pessoal que passa às vezes mudando um pouquinho, com varizes, fala assim, mas a minha mãe não tem. Mas tem tio, tem tia, né? Tem alguém na família. Mãe não família não é só mãe, né? Ok. Próxima pergunta. Obrigada, Daiane. Vai lá procurar o seu médico para fazer as prevenções. Tomar AS previne aneurisma? E quem é sedentário pode ter predisposição a aneurisma? Não previne o aneurisma, tomar AS. O que previne o aneurisma é a supressão do tabagismo, não fumar e controle das doenças tipo hipertensão, né? Colesterol, que você estava falando ali. O que acontece com a AS é que o AS é um antiagregante plaquetário. O que é isso, né? Falar medicinês é meio complicado. Ele não deixa que as plaquinhas das artérias soltem e vá parar em outro lugar, né? Então, ele previne isso, ele não previne a dilatação, tá? E aí ela está perguntando se quem é sedentário tem predisposição a aneurisma. Tem mais, porque o sedentário costuma ser mais obeso, costuma ser hipertenso, né? Então, tem mais... Gente, exercício físico, de novo, eu falo pra vocês, é igual o ômega 3 que eu tava falando. Não é escolha, não. É querendo ou não. Porque se você perguntar para aquele pessoal que treina muito, vai até falar assim, eu gosto, mas eu vou te falar de verdade, de coração. Eu sou uma pessoa que treino todos os dias, faço exercício físico todos os dias, musculação, exercício aeróbico, mas eu vou por disciplina. Porque gostar mesmo, eu gosto de tomar sorvete, assistir filme, viajar, né? Estar com meu neto. É outra coisa. Agora, responsabilidade é uma coisa séria. E aí a gente precisa ter em relação ao nosso corpo. Próxima pergunta. Obrigada, Simone. Vamos lá. Nayara. Há 1 ano, meu irmão teve um aneurisma, 35 anos. Ficou com uma sequela comportamental. O que esperar disso? Pode ter cura? Mais uma vez, deve ser um aneurisma cerebral, deve ter pego alguma área do cérebro, né, que causou essa alteração comportamental dele. E aí é esperar com o tempo, né, para ver se há uma regeneração, alguma coisa. Pode acontecer a regeneração, doutor? É difícil. Depois de quanto tempo que ela falou? Tem 1 ano. Tem 1 ano. Acho que já estabilizou, né? Uma pena, né? Obrigada, Nayara. Boa sorte aí pra você e pro teu irmão. Agora, ele tendo, já vai fazer seus exames preventivos. Liane, tenho muita dor de cabeça por conta de sinusite crônica. Posso ser mais propensa? Não tem a ver. Sinusite é uma inflamação dos sinos da face, né? Então, não tem a ver com aneurisma. Agora, seria interessante, né, ela fazer uma tomografia, se ela está com dúvida. Tomografia de cérebro, né, de crânio, e aí ela dá uma olhada em todos os vasos, se está tudo ok, né?
mas não tem a ver com essa doença que ela tem. Tá joia. Vamos lá. A gente tem que lembrar também que a gente não é médico, a gente não pode ficar adivinhando as coisas. Ah, eu tenho dor de cabeça por causa da minha sinusite. Foi um médico que te falou isso? Fez exames para saber se é daí mesmo que vem essa dor de cabeça? A gente precisa ter responsabilidade com o nosso corpo. Não vamos começar a ter os nossos achismos, não, porque senão a gente erra, né? Aí, se a gente erra podendo acertar, a gente está sendo negligente. Até contou uma história da minha esposa. A minha esposa, ela tinha muita enxaqueca. Ela foi ao neuro pela enxaqueca. E o que aconteceu? Lá descobriu que ela tinha uma formação, tinha um aneurisma, teve que colocar um stent e graças a Deus ela está bem e tudo, mas foi uma enxaqueca que não tem nada a ver. Ela continua tendo a enxaqueca, a gente trata ela com botox, com outras coisas, mas não foi a enxaqueca que levou ao aneurisma. Olha que interessante. Graças a Deus ela teve essa enxaqueca que levou a isso. Interessante, que aí levou a descoberta do aneurisma. Aneurisma, exatamente. E que tipo de exame ela fez? Ela fez uma tomografia. Muito bem. A Liane diz... Já fiz essa pergunta, gente. Vamos virar a página aqui, ó. A Clê. Fiz um ultrassom abdominal total e um dos resultados é uma discreta ateromatose de aorta. Tem algum outro exame que avalie a porcentagem da obstrução? Tem a tomografia. A tomografia pode avaliar. Se bem que o ultrassom abdominal, como a aorta ela fica lá perto da coluna, tem muito intestino na frente, né? Então ele tem que estar muito bem preparado, né? Para não atrapalhar. E ele dá o fluxo da aorta, né? Ele dá o fluxo, mas a tomografia dá para ver melhor. A tomografia é uma ressonância. Eu prefiro uma angiotomografia, que é feita com contraste, aí você vê direitinho, vê as placas de ateromatose, que é uma outra doença, né? E vê se ela tem já um estreitamento importante, que está acontecendo alguma coisa lá. Mas então, normalmente seria interessante procurar um médico para fazer uma investigação mais profunda. Exatamente. A ateromatose você controla bem com tratamento clínico, né? Tem até um nome, se chama Best Medical Therapy, que você dá para paciente, você dá alguns vasodilatadores, antiagregantes plaquetários, algumas drogas que você faz uma mistura e você consegue segurar essa ateromatose se a paciente colaborar com os fatores de risco também, né? Se não colaborar, não tem jeito, né? Perfeito. Muito obrigada, Clê. Vamos para a próxima pergunta, então. Agora é da Flávia, e ela diz: aneurisma de aorta abdominal de 3,7 centímetros, de quanto em quanto tempo tenho que acompanhar? Há uns 6 em 6 meses, né? 6 em 6 meses, volta ao médico, faz os exames. Faz novamente um ultrassom, né? Pode acompanhar com ultrassom. Se esse aneurisma suplantar o tamanho de meio centímetro, for para 4,2, está indicada a cirurgia. Se ele ficar em 3,8, vai acompanhando. Em mulheres, nós costumamos operar acima de 5, mais ou menos 5, porque a mulher tem a aorta um pouco menor que o homem. Existe hoje uma tendência, né, quando está chegando em torno de 4, 4,5, já fazer uma cirurgia endovascular e já resolver o problema. É uma cirurgia tranquila? Ela é uma cirurgia como outra qualquer, né? Então, assim, por que a gente chega nesse número, Cláudio? Chega assim, 5, vamos operar com 5. Porque a partir de 5, você tem uma chance de 10% de rotura por ano. Então, assim, porque como é que você achou esse número, né? Então, a gente normalmente acha que até um 3,7 é melhor ela ficar com aneurisma, ela tem uma chance menor de ter uma complicação, que a pior é a rotura, né? Do que uma cirurgia. Então, por isso que nós não operamos aneurismas pequenos. Perfeito. Obrigada. Agora a Rosa diz assim: fiz uma cirurgia de aneurisma no cérebro pela virilha. Já tem 1 mês e até hoje sinto dores na virilha, pé da barriga e dor de cabeça todos os dias. É normal? Talvez ela deva ter. Aí vamos lá, dividida. A virilha deve ter um hematoma ainda, porque entra por uma artéria, né? Então fica um hematomazinho naquela região, né? A dor de cabeça, eu não sei te dizer por quê, precisaria perguntar para um neuro. Pode ter ficado alguma coisinha, porque normalmente a aneurisma cerebral eles ou emboliza ou põe um stent. O que é embolizar? Eles fecham. Dependendo da parte do cérebro, se fecha, né? E pode ser, ela tem que ir até o médico dela, né? E ver se precisa fazer uma tomografia, ver o que está acontecendo, ou uma ressonância, né?
Porque dependendo a prótese que se coloca, você tem que fazer ressonância por causa tomografia, por causa da caixa de ressonância, né? Que a ressonância faz, né? Pode puxar a prótese, né? Tá. Mas acho que era legal ela conversar com o médico dela. Tem um mês, né? Acho que está na hora do retorno já. Tá joia. Obrigada, Rosa, pela sua pergunta. Gente, eu fico feliz que vocês participem, que vocês mandem aí os casos de vocês, a gente vai tentando ajudar, né? A Vanessa diz, meu avô de 39 anos morreu de aneurisma. Meu pai teve 5 AVCs e morreu de infarto. Eu tenho colesterol, triglicérides altos, sinto como se fosse ficar cega e com muita dor de cabeça. Pode ser algo? Ela tem fatores de risco e tem hereditariedade, né? Ela precisa fazer um belo de um check-up, né? Com imagem também, Com certeza. Né? Porque ela tem doença vascular, assim, né? Poxa vida, Vanessa, você tá com colesterol, triglicérides alto. É. Tem dor de cabeça, tem sensação de que vai ficar cega. Olha, no seu lugar, eu nem estaria aqui vendo Vida Vem Melhor. Desliga a televisão e vai já para o médico, marca sua consulta, pega o telefone. Porque não pode, gente. A gente não pode ficar, tipo, parada com um monte de sintomas, o corpo avisando. Olha, a gente fala tanto de como Deus é bom, né? Ele dá sinais. Esses sintomas são sinais, são alertas para a gente agir. Porque senão, imagina, toda vez que você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai ficar pensando, ai, será que eu vou morrer? Ai, será que eu tô tendo alguma coisa? Não pode. Bora agir. Liga pro médico, marca a consulta, vai fazer os exames, tá bom? E já, não sei se tem como, mas assim, se você já faz, mas procurar hábitos de vida bem saudáveis, né? Pro seu caso, alimentação, exercício físico, isso tem que estar bem controlado. Em quais órgãos o aneurisma pode acontecer, doutor? É a Pamela que pergunta. Em todos que tiver vaso, né? Então, assim, os mais frequentes são de aorta infrarrenal, né? Abaixo do rim, mas você pode ter na artéria renal, na artéria mesentérica, que irriga o intestino, no tronco celíaco, que irriga o estômago e o fígado e o baço. Você pode ter esplênico, na artéria esplênica, você pode ter um aneurisma na perna, na artéria poplítea, na artéria subclávia, que são mais comuns. Nas artérias ilíacas, que quando a aorta vem, ela se divide em 2 artérias. Então, você pode ter em todas as artérias. Na artéria carótida, é mais raro, mas acontece. Né? Então, qualquer artéria que possa sofrer uma dilatação. Perfeito. Né? Tá? Aqui tem os mais frequentes e os menos frequentes, né? Então... Muito bem. O alto consumo de gordura e açúcar podem ser os responsáveis por aneurisma cerebral? É a Juliana que está perguntando. Não. Alto consumo de açúcar pode ser responsável por diabetes, que vai dar uma doença mais estenosante, que a gente chama, né? O diabetes, ele fecha mais. Existem 2 tipos de doenças arteriais, assim. Aqui vai dilatar e aqui vai estreitar. Então, o alto consumo de gordura e açúcar vai mais estreitar a artéria. E aí que tem aquelas amputações, aquelas coisas todas que a gente vê, né? Porque estreita a artéria, o sangue não passa, acontece a necrose, né? É uma outra doença, né? É uma outra doença. O aneurisma é mais ligado à hipertensão e tabagismo. Tá joia. Alguma consideração final, doutor? Ah, sim. Vamos tratar da saúde vascular, né? Porque assim, a gente às vezes vai no clínico e acaba esquecendo da saúde vascular, né? Lembrar que o cirurgião vascular, ele não só trata varizes nem só vasinhos, né? Ele trata doenças muito graves e de alta complexidade, como aneurismas, estenoses de carótidas que dá AVC, estreitamentos de artérias, que pode dar amputações de membros. Então, o cirurgião vascular, ele trata várias doenças. E ele fica estigmatizado, porque varizes é mais comum, né? De que o cirurgião vascular trata varizes, vasinhos. Nós tratamos muitos, mas nós tratamos também doenças arteriais, né? Então, fica essa dica. E a partir dos 60 anos, não só, existem várias campanhas, né? De próstata, câncer de mama, tal. Cuide da sua saúde vascular. Importantíssimo. Tá? Cuide da sua saúde vascular, porque se o sangue não chegar, você vai ter problema. Bom, conversei com o Dr. Eduardo Brigídio. Ele está no DR Eduardo Brigídio no Instagram, tudo juntinho. Aí lá tem mais informações. Marca um bate-papo e não esqueça de cuidar da sua saúde vascular, tá bom? Bom recado aqui para a gente começar nosso dia. Muito obrigada, doutor.